da semana, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, queremos crescer em todas as áreas, queremos experimentar novas realizações. Eu sei, Senhor Jesus, que há uma unção nesse lugar, Senhor, não por conta desse prédio, mas porque nós estamos aqui e há uma unção em nós, Pai, e nós estamos reunidos em um só propósito, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, eu te peço, toca no coração de cada um aqui, Senhor. Senhor Jesus, que esses corações se transformem agora, Senhor, em terra fértil. Se existe algum obstáculo, algo prendendo a vida, Senhor, dos Teus filhos, nós mandamos embora agora em nome de Jesus e declaramos que venha o Teu reino, que venha o Teu toque. Senhor, nós pedimos, Senhor, tira toda a preocupação, toda a ansiedade, tira, Senhor, tudo aquilo que o diabo tenta colocar nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos agora esse tempo da palavra em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu confesso que essa palavra, ela realmente, quando eu estava colocando, estudando, meditando em cima para pregar, para trazer para a igreja, eu fiquei muito feliz, porque Deus falou muito comigo, a palavra falou muito comigo. Porém, queridos, eu confesso que a minha expectativa é que Deus produza na sua vida o que Ele produziu na minha, através dessa palavra, porque é muito importante nós reforçarmos que quando nós pregamos aqui, nós não pregamos só para vocês, nós pregamos primeiramente para nós. Então abre teu coração, Deus vai falar muito com você, eu estou com muita expectativa, e eu tenho dito semana após semanas que como nós recebemos a palavra, a forma que nós recebemos, a forma que nós ouvimos a palavra de Deus faz toda a diferença. Se eu apenas ouvir com os meus ouvidos naturais, ela vai ter um resultado. Se eu ouvir com os meus ouvidos espirituais, ela vai ter outro resultado. Então eu desafio você, eu te encorajo, você ficar atento, porque Deus quer falar muito com você nessa tarde em nome de Jesus. Vamos abrir em Colossenses 3, queridos, 3:17. Colossenses 3:17. Abra lá, por favor. Colossenses, aí está Colossenses. Colossenses 3:17. Colossenses 3:17. Diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Queridos, aqui esse versículo, Paulo está dizendo que para a igreja de Colossos, que tudo que vocês forem fazer, façam como se estivesse fazendo, como se fosse para o Senhor. Só que não basta só fazer como se fosse para o Senhor, faça também reconhecendo, dando graças a Deus Pai. Ou seja, queridos, desde andar, desde beber água, até realmente tomar posse da cura de uma doença, nós precisamos entender que nós devemos fazer tudo em nome de Jesus, amém? Um dos maiores patrimônios que uma pessoa tem na vida é o nome. Dos valores que nós temos na vida é o nome. Nós temos um nome, nós temos um sobrenome. E meu nome é Cleiton Costa. Eu tenho um nome e tenho um sobrenome. Certamente, queridos, você vai, de verdade, eu creio que daqui a alguns anos, esse nome, até Jesus voltar, esse sobrenome, essa família Costa, vai fazer história em nome de Jesus, amém? Talvez você fale, pastor, será? Vai, porque eu estou declarando, a minha família é uma família bendita, os meus filhos, meus netos, bisnetos, eles farão história em nome de Jesus. Mas isso não é só para a minha vida, para você também. Eu queria que você virasse para a pessoa do teu lado. Você tem um nome e sobrenome, e você vai falar para ela, só presta atenção, você vai falar para ela, olha, eu quero dizer algo para você.
Aí você vai falar o seu sobrenome, talvez ela te conheça pelo nome, mas não te conhece pelo sobrenome. E você vai falar o nome, o sobrenome, você vai falar, esse nome vai fazer história, até Jesus voltar. Então faça essa declaração para a pessoa que está do teu lado, fala seu nome e sobrenome para ela. Amém? Aleluia. O nome de uma pessoa, queridos, o nome de uma pessoa dá acesso. O nome de uma pessoa, o sobrenome, muitas vezes o nome e sobrenome, que vai habilitar a sua entrada, que vai facilitar a sua vida. E é exatamente com o nome que nós ligamos a história da pessoa. Se eu falar aqui, por exemplo, o nome do Neymar, naturalmente nós vamos pensar em seleção brasileira e pensar em um jogador extraordinário que é o Neymar. Se nós pensarmos em Steve Jobs, nós vamos pensar um homem que revolucionou a telefonia no mundo, um homem que revolucionou o mundo com os aparelhos, smartphones da vida aí. O nome, ele tem uma história por trás. Agora eu pergunto, queridos, para você uma coisa. Quando nós falamos no nome de Jesus, o que você pensa? O que vem à sua mente? O que vem na sua vida? O que esse nome significa para você? Por que é importante nós entendermos o nome de Jesus? O poder que está no nome de Jesus. Por quê, queridos? Porque de uma forma ou outra nós estamos caminhando com Jesus. Somos cristãos, pessoas que conhecem a Deus, aceitamos Jesus como o Senhor das nossas vidas, mas muitas vezes, queridos, nós caminhamos em uma plataforma que de verdade nós temos até conhecimento, mas não temos revelação do que o nome de Jesus é. E o que isso pode mudar nas nossas vidas? Pode mudar tudo, queridos. Pode mudar tudo, porque nós podemos passar anos e anos e anos e anos conhecendo o nome de Jesus, cantando a respeito do nome de Jesus, levantando as nossas mãos, declarando o amor, falando que Ele é lindo, maravilhoso, mas se nós não tivermos revelação do poder que está por trás desse nome, eu diria, queridos, sem nenhuma dúvida, que nós provavelmente não vamos ser plenamente felizes, plenamente realizados e completos com Deus. Por quê? Porque o nome de Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém, queridos? E eu quero aqui, de uma forma muito simples, que você tenha revelação desse nome. Porque muitas vezes nós falamos em nome de Jesus. Saímos na rua em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus. Mas espera aí. O que realmente significa, quando eu faço essa declaração, qual o peso dessa declaração? Quando eu falo em nome de Jesus, o que está por trás dessa fala? O que está por trás desse nome, queridos? Isso tudo faz diferença para nós. O nome em si, eu queria que nós lêssemos juntos, Lucas 1, verso 30. Abra lá, por favor, Lucas 1, 30. A origem do nome de Jesus. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Veja bem, é muito importante você ter revelação disso aqui, queridos. Porque o nome de Jesus não veio de qualquer origem. O meu nome, ele veio de um histórico, de alguém, do meu bisavô, e alguém que resolveu colocar o meu nome, sobrenome. O nome foi meu pai, mas o sobrenome veio lá da história do passado. Então, qual é a origem do seu nome? Talvez você fale, não, a origem do meu nome é inglesa, não sei das quantas e tal, e um nome fantástico, enfim. Talvez, queridos, eu fico pensando por que meu pai Costa, Cleiton Costa, não podia ser Cleiton
Costing, não sei das quantas, Rosenberg, da Silva, um nome mais diferente, algo que chamasse mais atenção. Costa não tem nada mais simples do que Costa. Não tem nada mais simples, querido. Fiquei pensando, eu podia nascer Pelépica, meu, já imaginou? Pelépica, olha o nome, cara, só dá até tremedeira de falar. Agora fala Costa, Tchaquerian, meu Deus do céu. Queridos, mas o meu nome é Costa e eu tenho que me contentar com isso, não tem como mudar. Graças a Deus que eu tenho Jesus, isso faz toda a diferença. Mas o nome, querido, ele tem uma origem. E o nome de Jesus tem uma origem. Sabe qual é a origem do nome de Jesus? A origem do nome de Jesus vem lá do Pai, vem de Deus. Foi o próprio Deus que colocou o nome de Jesus Cristo. Foi o próprio Pai, porque aqui veio um anjo dizendo: ele será chamado Jesus, ele será chamado Jesus Cristo. Querido, isso é muito importante, porque o poder que está no nome de Jesus não é qualquer poder. É o poder que vem da origem, e a origem está no céu, e a origem está em Deus, queridos. Isso faz toda a diferença, amém? Efésios 1:18, vamos ler juntos, Efésios 1:18. Efésios 1:18 até 23 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas. Eu vou parar aí, porque aqui tem uma continuação que eu quero fazer, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui é um pouquinho do extrato de quem é Jesus. É um pouquinho do extrato de quem nós estamos falando. É um pouquinho do extrato, ou aqui da biografia de quem nós estamos vivendo, servindo, declarando o nosso amor. Só que, queridos, é impressionante porque a Bíblia faz aqui uma menção de Jesus, que toda a origem dele, quando chega no finalzinho e fala assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas, nós podemos falar: Deus colocou todas as coisas debaixo dos meus pés. Isso não está na Bíblia. Na verdade, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas. Ele é o cabeça. Só que o mais importante e interessante de tudo isso é que diz assim: de todas as coisas para a igreja. Para você, querido. Quem é a igreja? Diga: eu sou a igreja. Você é a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, queridos, toda a autoridade, todo o poder, tudo que Jesus é, o nome, tudo que está nesse nome, você e eu, nós carregamos esse poder, nós carregamos esse nome, nós servimos esse Jesus poderoso, queridos, porque por isso que eu e você não podemos e não devemos andar de cabeça baixa, porque não importa se o seu sobrenome é fulano ou beltrano, o que importa é que existe um nome que está na sua vida, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda bem forte a Ele. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo, olha que incrível isso, queridos. A Bíblia continua dizendo, Filipenses 2:9, diz assim: por isso Deus o exaltou. Mas tem tanta declaração aqui na Bíblia, se você pegar, meu Jesus, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar um glória a Deus, querido? Deixa eu contar uma história de um homem chamado Charles Spurgeon, um pregador inglês. Charles Spurgeon contou uma história verídica, que uma certa ocasião ele foi fazer uma visita para uma senhora, já estava com a idade avançada, ela não estava bem de saúde, morava numa casa muito simples, na verdade ele fala que era bem um casebre, vivia uma vida miserável ali, passando necessidades, últimos dias de vida, não muitos, e ele foi lá para orar por aquela senhora. Chegando lá, ele encontrou uma moldura. Na moldura tinha um documento, e ele olhou para o documento e perguntou para aquela senhora: esse documento é seu? Ela falou: é meu, eu ganhei de uma mulher nobre, uma pessoa muito rica, que inclusive já morreu, e ela me deu essa declaração por consideração, e para ficar lembrando dela, eu pedi para colocar numa moldura, e pendurei aqui para eu ficar lembrando do tempo que eu trabalhei lá na casa dela e tal, foi muito legal. Aí o Charles falou o seguinte: olha, eu poderia levar esse documento para fazer um estudo, analisar a profundidade desse documento? Ela falou: desde que você devolva, sim. E ele levou. Passaram uns dias, ele voltou com o documento, e chegando lá, ele disse para aquela mulher: a senhora está milionária. A senhora tem uma herança milionária, absurda. Aquela mulher, Charles Spurgeon conta, né, que ela pôde desfrutar um pouquinho disso, mas muito pouco tempo, porque ela estava no final da vida. Por que eu estou dizendo essa história, queridos? Qual que é aqui a moral da história? A moral da história é que muitas vezes nós podemos viver como essa senhora. Colocamos o nome de Jesus numa moldura, colocamos na parede e vamos viver as nossas vidas. Acordamos de manhã com um diagnóstico médico de câncer, com a moldura dando autorização, dando poder para nós sermos curados, mas nós resolvemos deixar a moldura lá e começamos a conviver com os nossos problemas. Vem uma sentença de derrota financeira na vida, você acorda de manhã como um derrotado muitas vezes, vai para o seu trabalho como um derrotado muitas vezes, mas a declaração está na moldura, a autorização está na moldura, a procuração no nome de Jesus está na moldura. Vem a depressão, você dorme e acorda com depressão todos os dias, a moldura está lá na parede. E assim vai, queridos, tantas áreas das nossas vidas, vícios, pecados, situações que nós convivemos diariamente, e muitas vezes nós não tomamos posse. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela tinha uma herança, ela tinha uma riqueza, mas ela não tomou posse. Eu creio que nessa tarde, o Espírito Santo quer trazer revelação no seu coração do que o nome de Jesus significa, amém, queridos? Agora, uma das coisas que eu percebo que muitas vezes nós não só deixamos o nome de Jesus numa moldura, como essa história. Quando nós tiramos da moldura, nós usamos de forma incorreta. Imagina que vai ter uma festa num condomínio de luxo, condomínio muito chique, e você chega lá na portaria desse condomínio bem vestido, estaciona seu carro lá, e aí vai na portaria e fala: olha, eu vim para uma festa e eu queria entrar aí em nome do Emerson Branco. Aí o cara vai olhar na lista: mas quem é o Emerson Branco? É um grande amigo meu, ele é um pastor, é um cara bem sucedido,
é o cara. Só que você foi num condomínio que não era o condomínio que o Emerson morava, não tinha nada, não existia nem o Emerson lá. E você quer porque quer entrar na festa em nome do Emerson. Eles vão deixar você entrar, sim ou não, queridos? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Assim acontece conosco, às vezes. Para que eu e você possamos tomar posse do poder que há no nome de Jesus, nós precisamos entender que existe um caminho, queridos. E o caminho é o que está aí em João 14:12, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, primeira condição do caminho, crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Veja aqui, há uma promessa. A procuração está na nossa mão, nós já tiramos da moldura. Porém, queridos, aqui tem um caminho, nós precisamos pegar esse caminho e falar assim, que nós temos que crer. Muitos de nós não cremos. Se nós não cremos, não tem como Deus fazer nada, queridos. E aí continua, nós vamos fazer as obras que Ele fez e ainda maiores. É uma promessa bíblica para a minha vida, para a sua vida, queridos. Nós precisamos tomar posse disso, quebrar a moldura e pegar essa declaração, pegar essa procuração, colocar na fuça do diabo e falar: olha aqui meu amigo, meu inimigo, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vem com essa não, que eu sou derrotado, porque eu tenho autorização, eu tenho uma procuração, está no nome de Jesus. Ele me habilitou para colocar você debaixo dos meus pés. Você é um derrotado, você não presta, sai daqui em nome de Jesus, amém, queridos? Você tem autorização para chegar lá diante da enfermidade e declarar: enfermidade, seja qual for, dor de cabeça, seja o que for, câncer, seja o que for, você pode chegar lá e declarar em nome de Jesus: diabo, eu tenho autorização, eu tenho a procuração, eu tenho no nome de Jesus, amém? Agora veja, muito importante, a Bíblia diz assim: porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que coisa, aqui a Bíblia fala assim: tudo quanto pedirdes diga em. O em tem um significado, é uma técnica aí do português, eu não vou falar que eu não sei, mas deve ter alguma técnica. E aí, queridos, é o seguinte: quando está dizendo em, não significa que está dizendo no, ou no meu nome. Aqui está dizendo em. Em significa o que, queridos? Que não é diretamente com Jesus. Aqui a Bíblia fala assim: olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome. Se está dizendo em, porque não está falando direto com Jesus. Tem alguém no meio dessa história. E esse caminho é muito importante, queridos, porque muitos de nós não recebemos aquilo que pedimos, porque, eu não sei se você já leu, mas a Bíblia fala: você não pede, ora e não recebe porque pede errado. Talvez seja isso. A forma que nós estamos pedindo, isso é revelador, isso muda a nossa vida. Quando eu entendi isso, mudou a minha vida. Então tá, se tem alguém, quem é? Quem? Deus, o Pai. João 16:22. João 16:22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Jesus estava falando com os discípulos aqui. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo. Jesus disse: vocês estão tristes? Isso vai passar. Fica preocupado não. Tudo que vocês quiserem vai ser dado. O Pai vai te dar. Tudo que vocês pedirem, só que tem que pedir em nome. Em meu nome, aqui a Bíblia diz: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. E a Bíblia fala assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Queridos, o caminho para nós recebermos tudo de Deus
é muito importante. Porque se nós não entendemos esse caminho, nós muitas vezes vamos orar até de uma forma errada. Vamos pedir de forma errada. A Bíblia está dizendo aqui que existe um caminho para isso. E antes de falar desse caminho, eu quero só fazer aqui, abrir um parênteses, porque a Bíblia menciona, que João menciona, até agora vocês não pediram nada em meu nome. É incrível, queridos. Por que isso está na Bíblia? Talvez nós, poderia não estar, mas está. Porque muitos de nós não recebemos, porque não pedimos. Não oramos pedindo, não oramos declarando. E quando oramos, pegamos às vezes o caminho errado. E é esse caminho que eu quero que você não saia daqui com um conhecimento, mas saia daqui com uma revelação. Porque isso vai mudar a sua forma de conquista, amém, queridos? Isso vai mudar a sua forma de receber as coisas de Deus. Porque tem um caminho aqui, um caminho de Deus aqui para as nossas vidas que é revelador. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja bem, queridos, muitas vezes nós não recebemos porque nós oramos errado. Se eu chegar aqui, se eu chegar para Jesus e falar: Jesus, me cura. Jesus vai curar? Sim ou não? Estão em dúvida, né? Não, Jesus não vai curar. Se você falar: Jesus, me dá um carro, Jesus vai te dar? Não. Jesus, me dá um casamento? Não, Jesus não vai dar. Querido, isso é revelador, presta atenção. Porque muitas vezes nós nos equivocamos a nossa comunicação com Deus. Aí você está lá orando: Jesus, Jesus, me dá, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, mas não acontece nada. E você fala: será que eu estou em pecado? Será que não está dando certo? Será que Deus esqueceu de mim? Não, Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz que existe um caminho, e esse caminho é Deus. Tudo que nós vamos pedir, nós temos que pedir pro Pai. Pedir pro Pai, diga: pedir para o Pai. Em nome de Jesus. Queridos, esse é o caminho. Se eu chegar para Deus e falar: Deus, me dá um carro, aí Deus não dá. Você pede um casamento, Deus não dá. Você pede uma faculdade, Deus não dá. Você pede não sei o que, Deus não dá. Por quê, queridos? Muitas vezes nós fazemos a nossa oração de forma errada. Nós precisamos ter revelação disso, porque nós precisamos orar da forma certa. A Bíblia está dizendo aqui que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Nós precisamos ter revelação disso, queridos, porque o nome de Jesus nos dá acesso. Quando eu oro em nome de Jesus: Deus, faça isso, isso acontece. Deus opera milagre na minha casa, em nome de Jesus. Pai, eu oro aqui para que as coisas aconteçam nos meus negócios, em nome de Jesus, amém? Isso faz toda a diferença. E caminhando aqui para a conclusão, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Mateus 9, 27. Uma vez que nós temos revelação do nome de Jesus, do poder do nome de Jesus, uma vez que nós temos o caminho, sabemos da origem desse nome, sabemos o caminho da oração, a forma de chegar a Deus, a forma de pedir, nós precisamos entender algumas coisas, queridos. A Bíblia é recheada de milagres, a Bíblia é recheada de histórias, de coisas que aconteceram. E eu resolvi pegar um caso aqui. Mateus 9, 27 diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram. Saindo da onde? Ele estava num lugar, indo para curar a filha de um homem. No meio do caminho encontrou uma mulher com fluxo de sangue lá há tantos anos. Aí ele parou, curou a mulher, depois foi lá e também ressuscitou
a filha, na verdade ele falou que ela estava dormindo, e na verdade estava mesmo, e ele foi para um outro lugar. Chegando ali, aí a Bíblia fala, chegando ali, 2 cegos o seguiram clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou, veja bem, olha que coisa isso aqui, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus estava perguntando para eles, porque queridos, nós precisamos entender, às vezes nós estamos orando para as pessoas, nós estamos clamando pelas pessoas, até mesmo impondo as mãos nas pessoas. Um dia eu fui orar para uma pessoa, ela falou assim, eu perguntei, você crê que Deus pode te curar? Em nome de Jesus? Ela falou, não. Eu orei, queridos, eu poderia até nem orar, porque se ela não crê, pastor, mas Deus pode curar pela sua fé? Pode, Deus é Deus. Mas a Bíblia está dizendo que existe uma condição para nós recebermos os nossos milagres, principalmente na área do sobrenatural. Diz assim, olha aqui, aí ele fez a pergunta, vocês creem? E eles disseram, sim, Senhor, nós cremos. Só que ainda aqui, queridos, olha, a Bíblia continua dizendo o seguinte, e ele tocando nos olhos deles disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha que coisa, quando a Bíblia menciona segundo, esse segundo aqui não é no sentido numérico, esse segundo aqui é no sentido que depende da fé da pessoa, para que ela seja curada. Ou seja, aqui é o seguinte, se eu vou orar pelo Walter aqui, o que vai acontecer? Eu vou orar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro declarando cura, eu oro para que ele receba o milagre de Deus, segundo a fé que ele tem. Segundo a fé que ele tem. O que determina, queridos, a nossa cura, o nosso milagre, e quando eu falo de milagre, não só na área de cura, mas em todas as áreas, na área do sobrenatural, na área do casamento, na área da família, financeira, libertações, tudo isso, queridos, nós precisamos entender que o nome, há uma autorização, há um poder, nós sabemos da origem desse nome, mas nós precisamos entender que muitas vezes isso não acontece, porque nós não temos revelação disso aqui. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Queridos, isso aqui é revelador. Porque às vezes a gente fica pensando assim, olha, eu vou lá na frente, porque o pastor Cleito vai impor as mãos. Eu posso impor as mãos, o Emerson pode. Qualquer pessoa pode. Há poder, a autorização foi dado para nós, que nós faríamos as obras que o Senhor fez e ainda maiores. Sim, isso é claro. Mas a questão é que a obra em si, a realização, está condicionada com a nossa fé, queridos. Está condicionada com a sua fé. Isso é fundamental. Amém? Agora, queridos, olha que interessante isso. Por que muitos de nós, pastor, não vemos mais tantos milagres nos dias de hoje? Por quê? Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor, Felipe está aí. Por que muitos de nós não vemos mais tantos milagres? Por que é diferente dos tempos de Atos, onde acontecia um milagre atrás do outro? O que acontece? Qual é a razão disso? Queridos, além de todos esses pontos que nós falamos, muitas das pessoas deixam lá a procuração na parede. Muitas das pessoas não têm revelação do nome de Jesus. Muitas das pessoas não creem, não têm fé. Mas além de tudo isso, eu creio, queridos, que nos dias de hoje nós estamos vivendo com uma fé enfraquecida. Uma fé enfraquecida. Por que uma fé enfraquecida? As pessoas preferem, queridos, está em depressão, eu vou entrar na internet para ver como ser curado da depressão de uma forma light. Misericórdia. Deu uma dor de cabeça já 15 dias. Como ser curado de uma dor de cabeça de 15 dias? Minha empresa está ruim financeiramente. Como restaurar uma empresa em crise em 2016? Como
trocar de carro, carro zero, tudo na internet. Prefere tudo ir no caminho da internet, do mais fácil, perguntar para as pessoas, falar, querido, é o seguinte, minha vida está tão difícil esse ano, o que você acha que tem de bom para mim? Não sei, vai orar, vai falar com ele lá em cima. Esses dias eu estava pregando numa igreja, desci, tinha uma senhora do meu lado, e falou assim, pastor, você tem uma palavra para a minha vida. Falei, não tenho não. Falei, querido, sem brincadeira. Ela falou, não, você tem. E o que você me falar vai depender do meu futuro. Eu falei, pelo amor de Deus, irmã, está amarrado. Não, fala, pastor, eu preciso te ouvir. Eu falei, mas já preguei aqui, quer ouvir mais o quê? Claro, eu não falei isso, mas eu falei para ela assim, quando ela falou que eu tinha a palavra, eu falei que não tinha, isso eu falei mesmo. Ela falou, eu estou com um problema, e eu queria que Deus falasse para o Senhor, qual é o meu problema? Eu falei, Deus não falou nada comigo a respeito da senhora. Eu posso orar com a senhora quer? Eu orei. Terminou a oração, Deus falou alguma coisa comigo, irmão? Sim ou não? Não. Falei, mano, Deus não falou nada comigo. E ela foi embora, não sei se ela ficou chateada, frustrada, mas veja, Deus não falou. Eu vou inventar uma história? Eu não. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós acostumamos, queridos, a achar que é a pessoa, achar que é o lugar, achar que é não sei quem, achar que é isso ou aquilo, queridos, e a nossa fé vai ficando enfraquecida. Por quê? Quando a minha expectativa está em homens, a probabilidade do resultado acontecer é remota. Possivelmente nem vai acontecer, porque minha expectativa está em homem. Vai vir aqui um grande homem que vai curar e tal. Não estou dizendo, queridos, esses homens são de Deus, eu creio nisso. Mas a autorização, aquela procuração do nome de Jesus não foi dada só para eles. O que eles fizeram foi requebrar aquela moldura e tomar posse, viver essa verdade. Mas nós preferimos, queridos, andar segundo aquilo que as pessoas têm para falar para nós. O que o discipulador fala tem um peso, o que Deus fala não tem. Puxa vida, nós estamos substituindo Deus pelo discipulador. Parece que agora o discipulador é melhor que Deus. Misericórdia, queridos. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Agora, como nós vamos fortalecer a nossa fé? Romanos 10, 17. Como nós vamos restaurar a nossa fé? Porque, queridos, eu tenho autorização, eu tenho a procuração, sei da origem, sei do poder, sei do que o nome de Jesus é capaz. Mas se a minha fé tiver rachada, tiver minguada, tiver enfraquecida, provavelmente eu não vou colher o que Deus tem para a minha vida. Provavelmente. A Bíblia diz assim, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Queridos, precisamos mergulhar na palavra, precisamos mergulhar na Bíblia, precisamos viver. Aliás, hoje é o Dia Internacional da Bíblia. Precisamos tomar posse disso, queridos, precisamos viver isso aqui. Porque, queridos, uma coisa é certa: se você tem um problema financeiro, a Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre vida financeira. Se você tem problema de enfermidades, de doenças, seja o que for, qual for o seu problema físico, aqui tem um monte de história. Não história da carochinha, história de testemunhos de realidade, que milagres que aconteceram na vida das pessoas. Se o seu problema é libertação de demônios, queridos, aqui tem histórias de pessoas que foram libertas de demônios, de cadeias, de opressores, demônios opressores. Sabia, queridos, que existem demônios para cada tipo de situação. Um dos demônios que está fazendo um estrago na vida das pessoas são os demônios opressores. Ele te oprime, você acorda oprimido.
a Bíblia tem resposta para ele. A Bíblia tem resposta, querido. Eu fui ao médico esses dias, e o médico fizemos uns exames e tal, e aí ele falou, ó, você precisa tomar algumas vitaminas e tal, porque está faltando isso, não sei o que, papapá. Não estou doente, viu, queridos, pelo amor de Deus, porque doente, eu estou, já oro e Deus cura, amém. Mas uma reposição de algumas coisas, por exemplo, ele falou da vitamina D. Aí eu vou lá em casa, eu chego, Lu, tem vitamina D aí? Ela fala, não, tem vitamina A. Daí, Lu, daí que eu vou tomar. Resolve, querido, sim ou não? Não. De repente você vai fazer uma dieta, e aí a dieta é o seguinte, você precisa de comer proteína. Aí você vai comer carboidrato. Depois você vai falar que a dieta não deu certo, porque tu fez tudo errado. É a mesma coisa, querido. A mesma coisa, há poder no nome de Jesus, só que nós precisamos entender, se eu quero cura, eu preciso abrir a Bíblia aqui, e ver que o Senhor curou um coxo, e ver que o Senhor curou um paralítico, e ver que o Senhor curou um cego. É isso que eu preciso, queridos, amém? Se é problema financeiro, deixa eu entender o que a Bíblia fala a respeito de vida financeira. Eu preciso me alimentar daquilo que é a minha necessidade. Se o problema seu, querido, está na mente, tá, pastor, estou com a mente pensando em pecado, pensando em me prostituir, pensando em não sei o que, e ficar com essa, e ficar com aquela, e sair, ir para balada, e usar droga, e cheirar, e não sei o que. A Bíblia tem, abra lá, começa a ler, começa a comer, começa a devorar, começa a devorar a Bíblia, começa a devorar. Vai passar rapidinho a vontade de usar droga. Vai passar rapidinho a vontade de ficar com um monte de gente. Vai passar rapidinho, porque a Bíblia é o alimento que eu e você precisamos, amém, queridos? É a Bíblia, é a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. Nós estamos com a fé enfraquecida nos dias de hoje? Sim, queridos, estamos, porque muitos de nós preferimos não ler, preferimos não orar, e preferimos, queridos, pastor Cleito, quanto tempo você ora? X tempo por dia. Então eu vou falar com o senhor, porque o senhor é o cara. Para que eu vou orar se eu já ora tudo isso? Economiza tempo, né, pastor? Pois é, queridos. Só que eu vou dizer uma coisa, eu posso orar 10 horas, 20 horas, 30 horas. Se você não tiver fé e não crer, se você não decidir quebrar essa moldura e fazer uso dela, não vai acontecer nada. A Bíblia fala em Atos 3,16, fala assim, esse episódio de Atos você já ouviu, é a cura do coxo na porta do templo. Quando esse homem foi curado, começou um falatório, todo mundo falando, não, João e Pedro, vocês são os caras, vocês que, meu Deus, e aí começou aquela revolução toda. Aí João reúne o pessoal lá, se você ler a Bíblia, ele reúne numa varanda, uma varanda mesmo, uma casa, e falou, gente, senta aí, senta todo mundo aí, deixa eu explicar para vocês, a cura desse homem não tem nada a ver comigo. Como assim não tem nada a ver com vocês? Vocês passaram lá e oraram, e o homem passou a andar e não tem nada, você vem dizer que não tem nada a ver comigo? Que não tem nada a ver com vocês? Claro que tem. Aí João diz, senta aí, eu vou mostrar para vocês, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou. Está escrito o que ali, queridos? O nome curou. Diga, o nome curou. Sabe por que está em letra maiúscula ali? Todas as vezes, eu aprendi na escola isso, muitos anos. Todas as vezes que a letra maiúscula é colocada, porque ela tem um peso muito grande. É alguém, é algo muito importante. E ele diz aqui, eles fazem questão de dizer, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver.
A Bíblia faz questão de frisar ainda aqui em Atos. A fé que vem por meio de quem? Dele. Dele quem? O homem. Não é a fé de Jesus, é do homem. Queridos, eu creio que Deus vai fazer algo nessa tarde aqui em nome de Jesus, amém? Então eu vou pedir para você ficar em pé. Eu queria que todos nós pudéssemos fechar os olhos. Eu vou fazer 2 orações aqui. A primeira oração que eu vou fazer é para que o Espírito Santo, assim como Ele restaurou a minha fé, assim como Ele curou a fé enfraquecida que estava na minha vida, Ele faça isso na sua vida também, amém? Porque eu não quero, queridos, eu não quero chegar um dia lá no céu e falar: cadê fulano, cadê Beltrano, cadê ciclano? Aí alguém vai falar: não veio. Não veio por quê, pastor? Nem sei se vou ser chamado de pastor lá, mas não importa. Não veio por quê? Não, porque ele tinha uma procuração, ele colocou na moldura. Só que ele nunca usou. Ele não quebrou, ele deixou lá na moldura. Queridos, essa é a tarde de quebrar a moldura e tomar posse de verdade. Então eu vou orar para que o Espírito Santo fortaleça a sua fé. E depois nós vamos orar por cura, por milagre. Não só cura física, mas cura na alma, cura emocional. Se você precisa de milagre na área financeira, nós vamos orar. Porque muitos dos problemas de saúde começam na área financeira. Se o seu problema é casamento, está a ponto de explodir lá o casamento, vem para frente, nós vamos orar. Eu creio que essa tarde, não sou eu, não é o Emerson, não é o fulano de tal, mas é o nome. E não é qualquer nome, é o nome de Jesus que vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Então querido, feche os seus olhos. Enquanto o louvor toca aqui, eu queria que você começasse a tomar posse. Toma posse agora, querido, dessa fé. Fortaleça a sua fé em nome de Jesus.